Olá pessoal, daqui é o vosso amigo Daniel Ricardo. Estamos aqui novamente com a nossa série de 5 vídeos. Na primeira aula nós abordamos sobre o projeto de pesquisa. Demos uma nota introdutória. Desta vez abordaremos de um assunto específico, que é o problema de pesquisa e o tema, ou o tema e o problema de pesquisa. Pessoal, espero que vocês estejam bem. Coloque um like no vídeo, inscreva-se no canal para você que ainda não se inscreveu, ative as notificações e bora lá. Tema, de acordo com uma citação feita por Marconi Lakatos, é que o tema é um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Tema é o que desejamos provar ou desenvolver mediante uma pesquisa. Então esse é o conceito dado, né? Uma citação de Marconi Lakatos. Pois nós temos que, enquanto o tema é tido de uma pesquisa, é tido como uma proposição até certo ponto abrangente, a formulação do problema é mais específica. Isso quer dizer que o tema é abrangente, o tema é a visão geral e o problema é a especificação do que realmente quer se tratar de maneira mais restrita, assim dizendo. E depois nós temos a delimitação do tema. Temos o conceito, agora temos a sua delimitação. Salvador aborda que para delimitar o tema é necessário que se faça, né? Que tem algumas coisas que implicam essa delimitação. Primeiro, distinguir o objeto do sujeito. Nós temos aqui um exemplo. Organização do trabalho. O sujeito é trabalho, o objeto é organização. Bem simples. Sujeito que pratica ação, objeto aquilo no qual recai a ação do sujeito. Então, a ação do sujeito, trabalho, recai sobre a organização. Então, também existe esta possibilidade de fazer a delimitação à margem da distinção entre o sujeito e o objeto do problema ou do assunto a ser abordado. Também falamos que é possível fazer isto, também implica o uso de adjetivos restritivos ou adjetivos explicativos. Nós temos aqui um exemplo para adjetivos explicativos. Organização social do trabalho. O tema era a organização do trabalho. A palavra social também delimita o tema, dizendo que não é a organização de todo tipo de trabalho, é organização do trabalho social. Depois temos um outro que é um adjetivo restritivo, organização atual do trabalho. Nós podemos delimitar primeiramente mediante um adjetivo explicativo ou um adjetivo restritivo. Podemos restringir, em vez de ser organização social, pode ser organização atual do trabalho. Também a organização atual do trabalho demarca um certo tipo de delimitação, mas em termos restritivos, não em termos explicativos. Depois temos o complemento nominal de especificação. Temos um exemplo. Organização social do trabalho de produção artesanal. De que tipo de trabalho se refere? Trabalho de produção artesanal. Então, os complementos nominais, como vimos, complemento, aquele que completa, normalmente eles falam muito a respeito do objeto de investigação. Então pode ser uma pessoa ou pode ser um objeto que vai ser tido como sendo o complemento nominal da especificação. Depois nós temos a determinação das circunstâncias. Na determinação das circunstâncias tem a ver com o momento no qual vai se realizar a mesma pesquisa. O tema tem que evidenciar isto para ser bem delimitado. Então vemos aqui a organização social do trabalho de produção artesanal durante a Idade Média na Europa Ocidental. Prontos, aqui nós colocamos dois tipos de circunstâncias. Primeiro, a circunstância de tempo e depois também tem a outra de espaço. Então, o tempo, Idade Média, e o espaço, Europa Ocidental. Falamos agora a respeito do problema de pesquisa. Para sabermos o que é um problema de pesquisa, temos que perguntar o que não é. Não é um problema de pesquisa, por exemplo, os problemas de engenharia, como assim chama, GIL, e também os problemas valorativos, aqueles que estão voltados com o juízo de valor, bom, mal, certo, errado, não são problemas de pesquisa. E depois o problema científico demanda de algumas características, como abordadas por Carvalho. As características do problema de pesquisa são as seguintes. Primeiramente, o problema de pesquisa tem que estabelecer uma relação entre as variáveis. Em palavras miúdas, um problema de pesquisa, se é que é um problema científico,
deve obrigatoriamente estabelecer relacionamento entre as variáveis que fazem parte do mesmo problema. Depois passamos para uma outra característica, que é a segunda característica. O problema deve ser apresentado em forma interrogativa. Isso nos dá a ideia de que quando se faz a criação de um problema, conveniente é que se coloca numa proposição interrogativa. Isto aqui também aborda a respeito do assunto o senhor José Eduardo Carvalho, fala sobre o mesmo aspecto. Depois temos o terceiro ponto, que é a terceira característica de um problema de pesquisa, um problema científico, é a possibilidade de testagem empírica. O trabalho em si, desculpem lá, o tema, o problema em si tem que ser passível de ser testado de maneira empírica. Isso implica dizer que o problema não pode ser impossível, tem que ser passível de ser testado. O tema que vai se escolher ou o problema que vai se criar tem que ser passível do uso de metodologias científicas a quando da sua resolução. E temos o último elemento, que o problema científico não pode ser valorativo. Já abordei isso em linhas anteriores, que o problema científico tem que se despir da ideia de juízo de valor. É necessário que se tire o juízo de valor, tirar a subjetividade, de modo a tratar do assunto de maneira científica, de maneira que olhemos para o facto a ser investigado como sendo uma coisa, assim como sugere Emile Durkheim. Chegamos no fim da nossa segunda aula. Espero que você tenha gostado. De recordar mais uma vez, coloque um like no vídeo, se inscreva no canal, nos dê a tua opinião e, se possível, ative as notificações para quando cair a próxima aula seres notificado a respeito. E desde já desejo boa continuação. Até já!